Alô, amigos do Empresas e Negócios. Nesta manhã de sábado, eu recebo aqui no Morro da Cruz Jean Oliskovski, presidente do Instituto Oliscorp. Na verdade, o Jean sonhava em ver o seu trabalho ajudando muita gente a atingir os seus objetivos. E com esta visão, ele acabou se especializando, buscando o desenvolvimento humano, eu diria até de forma muito especial o dele, e a partir daí criando o Instituto que tem como base um centro de desenvolvimento humano. Eu sei que esse é um resumo muito breve, mas eu queria que você me contasse um pouquinho da sua existência até aqui, Jean. Prazer em recebê-lo aqui no Morro da Cruz. O privilégio é meu, né, Mário? Sabe que eu te eto mesmo, então sou grande fã, admirador do teu trabalho há muitos anos. Desde pequenininho? Eu não queria, né, entrar nessa seara, mas já que você tocou no assunto... O que eu mais escuto é meu pai te assiste desde que ele era pequenininho, então seria um elogio. Consideramos muito obrigado, um elogio, Jean. Imagina. E sim, nós moramos aqui, eu e minha esposa, nada seria de mim sem a minha esposa do meu lado, né, a Sandra, que hoje é CEO do nosso instituto, ela comanda toda a parte financeira da operação, além de ser especialista em desenvolvimento e liderança feminina, hoje ela atua com grandes mulheres, ela é mentora de grandes empresárias aqui na região, e algo que é interessante é que quando a gente mudou para Florianópolis, nós viemos de Mato Grosso do Sul. Apesar de sermos catarinenses, morávamos lá. Que cidade? Nós morávamos em Campo Grande. Em Campo Grande, cidade incrível, maravilhosa. E a gente mudou para cá com uma proposta de uma grande multinacional para vir fazer um trabalho de distribuição aqui. E a gente... quando a gente recebeu o convite, existia uma escolha, né? Ou Manaus ou Florianópolis. Não foi difícil fazer a escolha, com todo o respeito aos manauaras. Mais ou menos uns 2 segundos para tomar essa decisão. Sim. Mas assim, aí nós viemos para cá e a gente logo compreendeu que se a gente quisesse construir uma história de destaque, independente do nicho de atividade que a gente escolhesse, a gente precisava entender de pessoas, saber desenvolver pessoas, formar líderes, pessoas que tivessem condição e independência para construir as suas histórias. E daí, por mérito nosso, essas pessoas caminharem ao nosso lado. Então a gente começou, há 11 anos atrás, quando mudou para Florianópolis, a investir em desenvolvimento nosso, desenvolvimento humano. Como a gente conseguiu um resultado muito grande, a gente foi diretor de relacionamento de grandes companhias, outras grandes empresas começaram a nos procurar. Então elas começaram, outras multinacionais a nos procurar, falou, treina a minha equipe aqui, treina, e daí você nunca diga nunca, né? Vamos ver se a gente é tão bom quanto pensa que é, ou se pelo menos está no caminho da excelência como a gente pensava que estava. E acabou tendo gigantescos resultados, as equipes que a gente treinou bateram recordes de produtividade, desempenho em suas respectivas áreas, e foi onde a gente entendeu, eu e a Sandra, que até num evento de uma faculdade de Joinville, né, numa semana de administração, a gente foi dar uma palestra e tal, e a gente foi apresentado como casal 20 do coach, no sul do país. Tem gente que me chamava de coach dos presidentes, porque eu trabalho muito com CEOs e presidentes de companhia. Aí a gente compreendeu que para que a gente pudesse realmente impactar um número de pessoas maior, levando esse conhecimento, dividindo esse conhecimento com mais pessoas, nós precisaríamos criar um instituto. Porque um nome nunca pode ser maior que uma marca. Porque senão o nome tem data para acabar. Ou seja, o dia que você vai, tudo que você construiu vai com você. E se você tem uma marca, você consegue deixar um legado de eco, de coisas, no nosso caso, positivas e de bons resultados. E foi a partir desse intuito que a gente criou um instituto e hoje, com 3 anos nesse formato, a gente já opera em 8 estados, mesmo sem ter uma característica comercial para ampliação desse mercado. Sim. Então, basicamente é isso. A gente tem trabalhado, a gente procura enxergar a vida pelos olhos dos outros, para daí, junto com a nossa experiência, poder construir uma história positiva para cada um. Vocês começaram basicamente como coaches. A gente começou trabalhando, desenvolvendo pessoas numa empresa específica, contratado para uma empresa só. E depois a gente foi procurar uma especialização em coaching, mentoria, programação neurolinguística. A minha formação é como terapeuta comportamental pela Fundação Napoleão Hill, que é chancelada por Harvard. Então a gente começou a buscar um entendimento maior das pessoas. A gente vive num mundo hoje que é muito egoísta por natureza. Então as pessoas pensam muito em si. A tecnologia que veio para nos aproximar acabou nos afastando. É evidente. A pessoa, ela... Por mais próximos que estejamos. Um exemplo simples, Tivemos tomando um café ontem, eu e minha esposa, nos ingleses, a base do nosso instituto são os ingleses. Apesar de operarmos em 8 estados, todo mundo o tempo todo ontem estavam nos provocando que a gente tem que mudar para São Paulo, tem que mudar, mas a gente é muito grato a Florianópolis.
porque a gente é o que é, porque Florianópolis nos recebeu muito bem. Mas hoje você pode morar no mundo inteiro sem sair do lugar. Sem problema. Então a gente manteve a matriz em Floripa, é algo importante, e a gente é apaixonado por aqui também. Eu digo que eu trabalho a semana inteira fora, mas quando eu chego na sexta-feira de noite, que eu subo o Morro dos Ingleses, que eu sinto aquele cheirinho, eu falo, tô em casa. Pois é, nós vivemos e trabalhamos onde as pessoas passam férias. Exatamente. Não conseguimos curtir tanto quanto gostaríamos, mas é uma delícia, né? Não, mas um pouquinho por dia, só esse visual já compensa. Como o presidente de uma grande multinacional falou para mim, Jean, você tem uma vantagem muito grande em Floripa. Que engarrafamento tu vai encontrar em todo lugar. Lá, pelo menos, quando você engarrafa, você tem um mar lindo na tua frente para olhar. Tem um visual ali. Tem um visual fantástico. Há que se adaptar muito bem. Bom, para quem nos acompanha e não tem uma noção direta, como é que você diferencia o trabalho de coach para mentor, por exemplo? Tá. O trabalho de coaching são ferramentas que são utilizadas já há muitos anos, né? O coaching ele vem americano, ele vem dos Estados Unidos, onde foi o seu nascimento, e ele vem muito da área esportiva, né? Qual que é o intuito de um técnico? Encontrar a melhor versão do atleta. Você nunca vai saber se ele vai ser o recordista mundial, mas a função do atleta é ser cada dia melhor do que ele foi anteriormente. Superar os seus próprios limites. Superar os seus limites. Então, que são seus. Isso. E cabe a gente ter o respeito e entendimento de qual é o limite dessa pessoa. E foi trazido isso para o mundo corporativo, onde se preocupou em o quê? Aumentar o desempenho dos profissionais nas mais diversas áreas. O coach são ferramentas. Mas o grande segredo para que a gente possa construir algo vigoroso e realmente gerar independência nos nossos empreendedores, porque o que a gente nota muito, e quando a gente pensa em Santa Catarina, quando você pega de Curitiba até Blumenau, você tem o segundo maior parque fabril do país, está atrás de São Paulo. São Paulo é o Alconcura, é diferente. Se você tirar São Paulo, você acaba com a América Latina, acaba com o continente, né? Mas tirando São Paulo, o segundo maior parque fabril está ali. Então nós temos grandes especialistas nas mais diversas áreas, extremamente competentes dentro desse quadrante de Santa Catarina e Paraná. Rio Grande do Sul também, mas é óbvio no Brasil inteiro, mas quando a gente vê concentração, proporcionalmente a gente vai estar... É muito clara essa visão. É muito visão, forte, né? Então, mas assim, o coach ele é uma ferramenta. A mentoria vem a experiência, né? O quanto você passou. Uma coisa que a gente nota, que eu vejo muito, são as pessoas que hoje atuam dentro desse mercado, mas que elas não têm a experiência. Então, quando encontra um desafio peculiar dentro de um cliente, ela se omite de dar uma opinião, ela usa só a ferramenta do processo de coaching para que não o cliente decida. Não aplica o juízo de valor porque não passou por ele ainda. Perfeito. E teme cometer um equívoco, um deslize, na hora da condução daquele processo. Então a mentoria ela tem muito a ver com isso. Hoje, dentro do nosso instituto, nós temos um time de 35 coaches. Eu tenho o ex-diretor da Mercedes-Benz, ex-gestor da VEG, eu tenho a ex-diretora do Sebrae Nacional trabalhando conosco. Então nós temos um time ex-diretores de multinacional, né? Então a gente tem um time muito talentoso para trazer justamente a riqueza do nosso instituto. Não está no Jean e na Sandra hoje. Está no time de 35 profissionais que já em algum momento passaram por algum cenário, seja no comércio, no serviço ou na indústria. E a gente consegue acessar toda essa rede para auxiliar cada um dos nossos clientes. Então a mentoria ela tem esse envolvimento, sabe? Quando a gente assina um contrato com o cliente, independente do ramo de atividade dele e de qual coach vai executar esse trabalho, todo o instituto está, nesse momento, disponível e responsável, entendeu, pelo resultado dele. Para você ter uma ideia, nós tivemos clientes nossos que trabalham na área da construção civil, produtos de plástico, a parte de PVC e tal, né, eletrodutos e tudo mais. Quer dizer, um ramo que no ano passado sofreu. Sim. Porque teve um decréscimo muito grande no nicho da construção civil. Ele cresceu 75%. Porque a gente moveu toda uma estrutura para quê? Para entender quais são os teus desafios. Espera um pouco, isso aqui não vai dar certo, porque a gente já tem uma vivência lá, isso daqui não foi tentado, podemos experimentar. E juntos, Oliscorp e cliente, a gente constrói através do olhar dele, do aonde ele quer ir, nós construímos um direcionamento que gera muito resultado. Eu me lembro de um professor, e ele marcou muito a minha vida, o professor Tiago Alves da Silva Leandro. Era um professor baixinho, canhoto e professor de matemática. Você imagina, um professor de matemática marcar a vida de alguém. Mas ele dizia algo que era interessante do ponto de vista. Ele dizia assim, mas o mais importante do que dominar o conteúdo é dominar o processo que o construiu.
Porque aí você vai poder aplicar em qualquer outro conteúdo o processo. Verdadeiro. E é evidente, e me ajudou muito a compreender as coisas da vida pelo viés da matemática, que eu era muito ruim no ginásio, até porque viajava em circos, Sim. era difícil estudar. Além da mentoria e do coaching, e mesmo no coaching vocês têm várias formas de aplicação, de atuação, vocês também têm um trabalho voltado para workshops, seminários, palestras. Perfeito. Como é que funciona? É justamente isso. Como cada cliente é diferente um do outro, a gente tem que entender, quando eu falo enxergar pelos olhos dele, quais são os desafios desse cliente. O líder, ele aguenta alta carga de informação. O liderado não necessariamente. Então, você tem que ter modelos em que a gente possa adaptar a realidade de cada cliente. Então, quando a gente trabalha muito com alinhamento empresarial. O que é o alinhamento empresarial? O líder enxerga, tem uma amplitude de visão, a equipe não consegue enxergar da forma que ele enxerga as oportunidades que existem. Quando a equipe não consegue enxergar com os olhos dele, por quê? Está inserida num outro universo, num momento de produção, de execução. Ela não entrega aquilo que o gestor ou que o líder dela, ou o fundador da empresa, CEO, quer. Quando ela não entrega, o que ele faz? Ele desce para a produção. Ele sai da onde ele não tem preço, ele tem valor, porque ninguém enxerga com a visão dele, e vai para a produção. É a mesma coisa que você tirar o capitão de um navio, lá de cima, e colocar ele lá na sala de máquina para resolver um problema da sala de máquina. Eu perco o único cara que tem capacidade de enxergar e conduzir o navio lá em cima, porque ele desce para resolver um problema. E muitas vezes não consegue resolver o problema porque não é a dele. Não é a área dele. Mas não sabe onde bater o martelinho. E pior, exato. E pior do que isso, ele acaba ficando inserido lá. Exatamente. Muitas vezes, e é quando a gente costuma, os empreendedores costumam dizer que eles se sentem como bombeiros apagando incêndio. Né? Que o cara desce e ele fica imerso naquilo. Então, por que está acontecendo isso? Porque não está existindo um alinhamento. Olha, posso te afirmar, 99% das empresas em que a gente atua, eu não encontro incompetência, eu não encontro falta de comprometimento, nós não encontramos isso. O que nós encontramos são pessoas comprometidas e competentes, mas muitas vezes elas estão remando para o lado errado. Desalinhadas. Está desalinhada. Ela está dando toda a energia dela, mas está conduzindo para um resultado que não é o que o grupo quer. Exatamente. Então aí a gente faz todo esse alinhamento, e desde enxergar com os olhos de quem está na alta gestão, média gestão e baixa. E daí, dependendo de qual que é o trabalho, você executa um processo de coaching lá em cima, com mentoria, você faz um workshop aqui embaixo, que é mais lúdico, mas que é irrelevante, porque o que é relevante é o resultado. O que eu quero é que o meu time, a partir de agora, reme para o mesmo lugar. Exatamente. Se eu vou dar uma palestra ou um workshop, desde que ele entenda e reme, é o que importa para a gente. Então, por isso que a gente tem essa gama de ferramentas e de alternativas para poder gerar o resultado que o cliente espera. O nosso ouvinte que não conhece o Instituto Oliscorp pode conhecê-lo por que ferramenta? A gente tem um trabalho muito bacana de Facebook que é feito, a gente... Oliscorp? Oliscorp, Oliscorp você já vai encontrar no Facebook, oliscorp.com.br já encontra também na internet. Temos LinkedIn. O Olis do Oliscorp é do... Sobrenome. Interessante. E o corpo é corporação. Corporação, porque assim, quando a gente resolveu montar o Instituto, sabe, Mário, o primeiro sonho que eu tenho registro na minha vida, a minha mãe conta que eu tinha 5 anos ou 6 anos, 5 anos de idade, eu cheguei para ela e falei, mãe, acordei e eu tive um sonho que era eu, você e o pai entrando num prédio escrito Oliscorp. Que legal. Então foi o momento em que a gente... que me veio isso na cabeça, né, a minha esposa, qual que é o nome? Eu falo, cara, eu acho que é válido, até porque os meus pais também são minhas grandes referências, né, então, como homem, como família, como tudo, eu tive muita sorte nesse sentido, sei que nem todos tiveram. Sim. Mas eu tenho um grande homem, hoje inclusive meu pai é ex-gestor da WEG, mora em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, ele nos representa lá, é um prazer para mim o meu pai ser uma pessoa que representa o Oliscorp, hoje ele atua muito forte junto à Federação das Indústrias do MS. Sim. Então o Oliscorp veio desse momento que a gente entendeu que era importante. Muito bem. www.oliscorp.com.br. Oliscorp com P mudo no finalzinho. Exatamente. Se a empresa tem algum problema, se você está com algum desafio, se você quer conversar com alguém, a gente muitas vezes me pergunta, sabe, Mário, qual a característica que você mais encontra nos grandes líderes? E é muito claro para mim, isso é a solidão.
Porque quanto mais alto você está na cadeia de comando, menos gente você tem para dividir os seus desafios. E mais a tua decisão tem que ser... Tem que ser importante, ela tem que ser pensada, tem que ser refletida. E normalmente sua, mais solitária possível. Certa vez numa empresa que entrou em RJ, eu fui coach do presidente da empresa, quando eu entrei lá ela já estava em RJ, graças a Deus resolvemos. Para a linguagem regular. Recuperação judicial, isso, né? Então a empresa que está em dificuldade, antes de falir, tem uma chance, né? E a empresa tinha 4.000 funcionários. E ele tinha que mandar 1.000 embora. Esse cara, quando eu conheci ele estava sem dormir há 3 meses. Imagina. E as pessoas confundem, elas tendem a achar, não, para o fulano é fácil, porque ele está lá no ar-condicionado. Ele manda 1.000 embora e acabou. E não é uma verdade, claro, ele sabe que está indo, né, são famílias que vão estar... No final das contas, 1 ano e meio depois, dos 1.000 que foram demitidos, 650 foram recontratados. Justamente porque era uma decisão difícil, mas que tinha que ser tomada de forma inteligente. A empresa tomou, ela retomou crescimento e já pôde trazer para dentro de casa mais 650 de volta. Então, são decisões complexas. Sinta-se à vontade, tem o nosso contato ali, tem dificuldade, preciso conversar com alguém. Conta conosco, nós temos grandes especialistas que estão aqui para ajudar. A gente sempre fala, o nosso trabalho é o êxito. Quanto mais êxito nossos clientes têm, quanto mais resultados eles atingem, melhor para nós. Muito bem. Instituto Oliscorp. Guarde esse nome, vá fazer uma visita na internet, www.oliscorp.com.br. Jean Oliskovski, quase. Um abraço, muito grato por ter vindo ao Empresas e Negócios. Obrigado, Mário, foi um privilégio. Conte com a gente sempre. Vai ser sempre um prazer estar com você. Obrigado. E vamos fazer uma ótima tarde, um grande fim de semana, meus amigos. A gente volta na semana que vem com mais um Empresas e Negócios. Um abraço.